Shalom! Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Amém. Glória a Deus. Hoje é sexta-feira, 12 de dezembro de 2025. Que o Senhor nosso Deus derrame as bênçãos dos céus sobre a vida de vocês e sobre a minha vida também. Aonde quer que você esteja assistindo esse vídeo, que você possa realmente prestar muita atenção, que você possa pegar a sua Bíblia, o seu smartphone, aonde quer que você esteja, qual seja a sua plataforma digital. Eu quero dizer para você, meu irmão, eu quero dizer para você, minha irmã, eu não estou falando aqui só para mim. Eu estou dividindo com vocês as boas novas da salvação, tá? E que nós possamos dizer assim: quando eu olho para mim, eu não vejo como me salvar. Mas quando eu olho para esse grande Deus, eu não vejo como me perder. Porque Ele é um Deus de amor, é um Deus de misericórdia, e Ele quer te salvar, e Ele quer salvar a mim também. Basta entregar o seu coração a esse grande Deus e deixar que Ele guie os seus passos por onde quer que você pise as plantas dos seus pés. Eu já entreguei a minha vida, tá? E que vocês possam, então, acompanhar comigo agora a leitura bíblica, tá? A voz é minha, certo? Mas a palavra é do nosso grande e eterno Deus para sempre. Amém? Amém. Glória a Deus, né? Hoje nós vamos falar de um tema que é muito difícil, talvez, para muitas pessoas. E eu não vou falar que é fácil para mim também não, porque também não é, certo? Nós vamos falar de provações. Quem gosta de ser provado? Quem gosta de provações em suas vidas? Ninguém, né? E nem eu, se eu disser que eu gosto, estarei mentindo, né? Mas Deus traz algo muito importante nesta manhã de sexta-feira, para mim e para você, tá? As provações na Bíblia, né, são vistas não como um castigo. Muitas pessoas falam, é castigo de Deus. Não. As provações, elas são vistas não como um castigo, certo? Mas como oportunidades divinas para o meu crescimento, para o seu crescimento na fé, o nosso crescimento espiritual, né? O caráter nosso, né? O nosso caráter, a nossa maturidade espiritual, né? Refinado ao cristão como ouro no fogo, né? Para produzir perseverança, esperança e um testemunho forte, né? Com a promessa de que Deus sempre provê o escape, né, para uma provação. Porque Deus é maravilhoso. Ele vê o nosso sofrimento, Ele vê as coisas que estamos passando. Mas muitas vezes, meus irmãos, a maioria das vezes, essas provações vêm para que possamos ficar mais forte ainda em Cristo Jesus, tá? Porque o próprio Cristo Jesus, Ele passou por grandes provações quando Ele esteve aqui neste mundo, né? Ele, sendo Deus, e nós, seres humanos, carnais e pecadores, também vamos passar por grandes tribulações nas nossas vidas, por grandes provações. Mas nós temos um grande Deus aonde nos socorrer. Amém? Veja bem, qual é o propósito das provações, né? Refinamento do caráter, né? Deus usa as dificuldades para nos tornar mais pacientes e humildes e dependentes de Deus, né? Que nós possamos falar assim, eu dependo de Deus. Todo mundo depende de Deus. Veja bem, esse oxigênio puro que estamos respirando, nós dependemos de Deus, né? Porque a palavra fala, né, que Deus fez o boneco de barro e soprou nas suas narinas o fôlego de vida. E é o fôlego de vida que nós respiramos agora, né?
E sem esse oxigênio puro, a gente não pode viver, tá? Amados e amadas, vamos para o livro de Romanos, tá? Romanos capítulo 5. Vamos ler o verso 3 e o verso 4. Acompanhe comigo. O verso 3 diz assim: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação, ela produz perseverança. Verso 4. E a perseverança, a experiência, né? E a experiência, a perseverança. Quem escreveu isso foi o apóstolo Paulo, né? Veja bem, produção de perseverança e esperança. O sofrimento testado leva à perseverança, né? Que gera um caráter aprovado, né? Aprovado, por quê? Porque nos molda, né, então a gente fica o quê? Mais experiente, mais temente a Deus e aumenta a nossa fé, tá? Porque Deus, ele não quer que nenhum dos seus filhos sofra, tá? E o nosso fortalecimento? É para fortalecer a minha fé, é para fortalecer a sua fé, meu irmão em Cristo Jesus, minha irmã em Cristo Jesus. As tribulações são passageiras. Vamos agora para o livro de 1 Coríntios, capítulo 10, verso 13. Acompanhe comigo. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentado além das vossas forças. Pelo contrário, meus irmãos, juntamente com a tentação, vos proverá o livramento, né? De sorte que eu e você possamos suportar. Então, o nosso Deus é maravilhoso, ele é magnífico, né? Então, ele não vai nos provar além daquilo que eu e vocês possamos suportar, certo? Por quê? Porque Deus é um Deus maravilhoso, tá bom? Veja bem, a olhar para Jesus, você já olhou para Jesus hoje? Certo? O que é olhar para Jesus? Olhar para Jesus é ter um relacionamento com Ele. Olhar para Deus, né? Vamos olhar então para Pai, Filho e Espírito Santo e vamos manter um relacionamento com a Trindade, tá? Manter o foco em Jesus é a solução, é o exemplo de superação, certo? Quando nós olhamos para Jesus, nós olhamos para a cruz, certo? A cruz, ela significa o quê? Vitória, porque foi ali que Jesus morreu para que eu e você possamos ser vitorioso um dia. Amém? Veja bem. E aqui, eu vou trazer aqui para vocês 2 exemplos de pessoas que passaram por grande prova em suas vidas, grandes tribulações em suas vidas. Mas essas pessoas foram vencedores, porque não desanimaram, não deixaram, né, cair em tentação, mas foram fiel a Deus até o final de suas vidas. Veja bem, José do Egito, né, sofreu traição, escravidão, mas perseverou, né, e Deus o levantou para um grande propósito, né, tornando-se o mal em bem. Então veja bem, José do Egito, de escravo a governador do Egito. Agora vamos falar mais um pouquinho. Paulo e Timóteo enfrentaram perseguições e dificuldades que os tornou líderes, né, fortes, exemplo de fé inabalável. Paulo e Silas, né? Então foram pessoas tementes a Deus, que passaram por grandes provações em suas vidas, mas não desistiram de seguir as pegadas de Jesus até as mansões celestiais.
certo? Veja bem, para a gente terminar aqui, eu convido a vocês que acompanhem comigo Romanos, capítulo 8, verso 28. Lemos assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Eu vou ler novamente, acompanhe comigo. Sabemos que todas as coisas, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Eu quero dizer para você, meu irmão que está me assistindo nesse momento, minha irmã, eu não sei o que você está passando neste momento. Só você e Deus sabe o que você está passando, o que você está enfrentando nesse momento. Mas eu digo para vocês, não percam a fé. Não percam a fé. Dobre os seus joelhos. Orem. A oração é a nossa conversa com Deus. É aonde nós abrimos o nosso coração. Deus sabe tudo sobre nós. Ele sabe tudo o que precisamos. Ele sabe. Mas Ele quer que a gente converse com Ele. Ele quer que a gente fale com Ele. Certo? Então, que Deus abençoe você, meu irmão. Que Deus abençoe você, minha irmã. Que Deus derrame as bênçãos dos céus sobre a vida de vocês e sobre a minha vida também. Amém? Oremos. Grandioso e eterno Deus, Pai Todo-Poderoso. Hoje nós falamos aqui, Pai, de um tema que ninguém quer para si, mas acontece. As provações. E o Senhor disse que nesse mundo passaríamos por aflições. E o Senhor disse: tem bom ânimo, eu venci o mundo. Então, meu irmão, minha irmã, nós passaremos sim por grandes aflições. Por grandes aflições. Por grandes provações. Mas esse grande Deus, Ele é maravilhoso, Ele te ama e Ele quer te salvar. Em nome de Jesus, amém. Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Amém. Glória a Deus. A voz foi minha, mas a palavra é de Deus eternamente. Amém. Shalom.